Bom, papai sempre foi um homem muito correto nos seus afazeres. Sempre. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Esse é o princípio do meu pai. O princípio da minha mãe também, meu Deus do céu. Papai e mamãe, são muito parecidos as características deles. E até porque um adquire com o outro. O que falta em um, o outro lhe supre, e assim sucessivamente. Então, os valores que meu pai imprimiu em mim, nos meus maninhos, né, foram valores como princípios éticos. Não pode trazer de ninguém nada para casa. Se nós pegássemos, como eu um dia cheguei em casa com uma bola furada, uma bola dente de leite furada. Peguei aquela bola e trouxe, e quando eu cheguei em casa, o papai já rapidamente disse: de quem é essa bola? Eu disse: não sei, estava lá na rua, no pé do poste, e eu peguei a bola e trouxe para casa. E ele disse: eu já ensinei que não pode trazer nada da rua para casa, a não ser que alguém lhe dê. Alguém lhe deu? Não, senhor. Estava lá no pé do poste, na frente da padaria do seu Oscar. Me pegou pelo braço, pegue a bola. Foi me levar lá e fez eu deixar a bola lá no pé do poste. Até que o seu Oscar, filho dele é vivo até hoje, o Cacá, e o seu Oscar foi e disse: não, Isaac, essa bola não presta. O Cacá que jogou fora. Ela está furada. Sim, mas lá em casa ninguém usa bola. Então não tem que levar do mesmo jeito. E no caminho de volta para casa ele disse: você nunca leve para casa o que não é seu. Isso é muito legal. Se comprasse alguma coisa, olha, eu vou lá em casa, fui comprar pão, faltou algum centavo. Se o papai soubesse, e na mesma hora você tinha que voltar e pagar os centavos que estivesse faltando. E são princípios que tem que ficar guardado. Hoje eu não sei como é que se ensina, mas eu aprendi assim. Você pode encontrar muitas falhas em qualquer homem, em qualquer mulher, mas esses princípios, eles precisam ser retomados pelos pais e ser transferidos para os seus filhos, para que haja uma mudança comportamental na vida da sociedade. A sociedade anterior à nossa, ela tinha muito isso. Hoje a gente escuta comentários terríveis em todos os meios, dentro de igrejas, no executivo, no legislativo, no judiciário, entre empresários, entre a sociedade comum. Isso banalizou, mas isso precisa ser retomado. E só vai retomar através de homens e mulheres que queiram imprimir isto no meio da sociedade como ensino. E para imprimir precisa conhecer Deus. Para imprimir precisa conhecer a palavra de Deus, porque isso aí está intrinsecamente ligado com a Bíblia Sagrada. Então esses valores, estudar. Meu pai sempre diz: vai estudar. Para mim e para meus outros irmãos. Meus irmãos eram dados ao estudo. Eu não sabia que tinha dislexia. Dislexia é um bloqueio para o estudo, para o que é intelectual. Era um monstro para trabalhar. Quando era para estudar, eu chorava para não ir para a escola, porque eu não conseguia fazer as sílabas, eu não conseguia formar frases, eu não conseguia memorizar. Eu perdia a atenção por tudo. Então, na minha época, tinha muito bolo. E eu peguei muitos bolos. O meu pai dizia: tem que ir para aula, tem que ir para aula. E eu um dia chorando, cheguei em casa, entreguei o bilhete, que a professora mandava, naquela época mandava um bilhetinho, quando você não tinha um comportamento adequado. E um dia cheguei e o papai me deu os bolos e ele disse: se você não aprender, vai ficar pior. E eu disse para ele: eu não quero mais ir para a escola. Por quê? Para mim foi muito difícil. Porque quando eu queria estudar, eu queria escrever, eu queria ler, mas eu não conseguia. E eu via as crianças, né, lendo, crianças, meninas e meninos bem mais novos do que eu, liam e escreviam. E eu nem lia nem escrevia. E chamar uma criança de burro, isso era normal naquela época. E eu quantas vezes fui chamado. Mas depois acrescentaram, em lugar só de burro, eu fui promovido a burraldo, porque eu já não conseguia mesmo, eu já tinha idade e não conseguia. Anos se passaram.
eu já tinha 40 anos de idade, quando descobri que eu tinha um problema. Eu tinha uma enfermidade chamada de dislexia, eu não sabia. Mas aos 40 anos de idade eu voltei para a escola. Um dia eu acordei curado. Jesus me curou. Eu consegui ler. Eu nunca escrevi um bilhete para minha namorada. Não. Porque eu tinha medo de escrever e errar no português e ela desistiu do namoro comigo. Mas meu pai me ensinou os valores. O homem tem que estudar, o homem tem que se qualificar, o homem tem que trabalhar, o homem não pode roubar, não pode mentir, não pode enganar, não pode fazer coisas erradas. Não, não pode. E essa foi a nossa linha. Então esses valores, papai e mamãe, eles passavam todo dia. Ao nos trazer para os cultos, na igreja é o lugar onde mais se imprime valores éticos, morais, espirituais e financeiros na vida da criança. Papai me ensinou a trabalhar, ensinou a todos, mas como eu sempre gostei, era a minha praia, era estar lá. Tinha maninho que dizia assim, eu não gosto disso, eu dizia, eu gosto, deixa isso para mim que eu faço. Então meu pai ensinou a catar garrafa, catei muita garrafa dentro de Boa Vista, catei muita bateria, muito ferro, muito cobre, muito alumínio, e o papai fazia aqueles blocos e vendia, e aquilo terminava por ajudar na manutenção dentro de casa. E hoje, pastor, eu fico olhando de caramba, eu já passei por esse caminho todo. Nem tudo são flores na vida de um homem, nem na vida de uma criança. Hoje estão querendo colocar muitas flores e a gente está vendo que o produto das flores na infância tornam cravos para a sociedade mais tarde. Essa é a minha grande preocupação. Mas o meu pai e a minha mãe e os meus avós nos ensinaram este caminho da seriedade. Eu tive muitas dificuldades, mas Deus me fez vencer com a ajuda de papai e mamãe. Se eu tivesse muitos amigos, como tive, eu nunca compartilhava tudo com eles. Mas com o meu pai, até os meus erros, eu contava para ele. Meu pai sempre foi o meu ícone. Meu pai sempre foi o meu amor, a minha aproximação. Eu deixava de viajar com mamãe, com os maninhos, de férias, de folga, para um banho, para qualquer coisa, para ficar com meu pai. Não queria saber de mais ninguém. Vai ter jogo de futebol e o meu pai vai trabalhar, eu ficava com meu pai. Tá na hora de dormir, eu ficava na carpintaria com meu pai. Meu pai conta até hoje que ele cansou de me levar nos braços, eu dormindo, mas eu ficava na carpintaria com ele, trabalhando. Porque quem é um filho que bem souber, papai e mamãe, deve ser o seu para-choque, como sempre é, mas deve ser também o seu confidente, o seu amigo, aquele que te dá vida verdadeiramente. Eu só sou o que sou. Eu tinha tudo para ser mais um no meio da sociedade. Eu tinha tudo para ser um menino como eu tive um problema com a dislexia, e todo mundo jogava uma piadinha, todo mundo fazia uma gaiatice comigo, e por isso muitas vezes briguei na escola, briguei no campinho de futebol, atrás da igrejinha Nossa Senhora de Nazaré, que era o nosso campo de futebol ali, entendendo? Era só me apurrinhar, olha, é burro, é isso, é aquilo outro, apanhou de novo na escola, eu apanhei lá dentro, aqui fora não apanho, e o cacete rodava mesmo, entendendo? Mas o filho que bem souber, ele olha para o seu pai. Quando a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe para te vá bem e seja longo o teu dia de vida sobre a face da terra, a Bíblia está dizendo, faz do teu pai o teu herói. E a Bíblia não diz se o teu pai for bom ou se o teu pai for ruim. Não. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Eu honrei. Eu nunca vi meu pai brigar na rua. Eu nunca vi meu pai comprar e não pagar. Eu nunca vi meu pai falar alto. Nunca vi meu pai gritar com minha mãe. Nunca vi, até para disciplinar a gente, para corrigir a gente, o papai era muito democrático. Você quer apanhar com a palmatória ou com a sola? Ele fazia isso. Então eu não vou olhar para um homem desse, que me dava a chance de escolher e apanhar, mas eu podia escolher com o quê? Quer dizer, não tinha muita opção para onde sair. Mas o meu pai sempre foi muito gentil. E ele dizia assim, você reconhece que falhou? Era a primeira pergunta. Você fez isto errado? Se você dissesse, fiz, você dobra o seu joelho que você vai apanhar.
Se você dissesse, não fiz, tome a palmatória e bata no papai. Ele sabia que eu tinha feito. Então eu ia mentir para ele para quê? Tá entendendo? Então meu pai sempre foi minha referência. A minha mãe, sim, foi referência em outras áreas. Mas o meu pai, no sentido do líder da casa, ele foi o meu líder sempre. Sempre. A mamãe era o chamego, o xodó, tá dodó, e olha, eu tomo uma aguinha que vai passar e tal. Tudo isso eu vi com a minha mãe. A comida, nunca reclamei de comida com o papai. Com a mamãe reclamava. Eu queria mais açúcar no mingau, eu queria mais isso, mais aquilo. A mamãe sempre dengando. O papai era linha dura. Nesse sentido. Ensinava macho é macho e fêmea é fêmea. Sabe? E hoje em dia que o negócio está meio mudado. Mas na minha época não. E eu louvo a Deus pelos princípios do meu pai. E se eu tivesse que nascer em algum lugar de novo, eu queria nascer lá na casa do seu Isaac Galvão Ramalho, na Vieira Pessoa Ramalho. Lá é o meu lugar de nascer. Por isso que eu sou o que sou. E aprendi e ensino o que eu ensino. Porque o direcionamento de Deus para a nossa vida, ele começa na base principal, do pai e na mãe. Imagina uma sociedade sem pai e sem mãe, que diacho que vai ser? É o que a gente está vendo hoje. Os pais não querem mais ter responsabilidade com os filhos, transferem a responsabilidade para o Estado, transferem para a escola, transferem para o guarda de trânsito, transferem para a polícia. E o filho vai ser o quê? Nada. Vai ser mais um no histórico da polícia, vai ser mais um no histórico de uma fila disso, daquilo outro. Deus teve misericórdia de mim e dos meus maninhos. Nasceu um homem chamado Isaac para ser o meu pai. Nasceu uma mulher que se casou com ele para ser a minha mãe. Nair Vieira Ramalho, a irmã Nazinha.